Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar de Champions League. Então já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, estamos em 45 mil inscritos na data desse vídeo. Então se você assiste o vídeo aí e ainda não se inscreveu, se inscreve para a gente chegar aos 50 mil e bater mais essa meta aí. Então bora pro vídeo que tem muita coisa, tem até uma colinha aqui para falar dos times que estão nas quartas de finais da Champions League e os últimos se classificaram ontem. Mas eu vou falar aqui de cada um especificamente, fazer uma análise assim geral das oitavas de final e dos classificados em ordem alfabética. Então vamos começar pelo Benfica. O Benfica pegou nas oitavas o Clube Brugge. No agregado ficou 7-1 para o Benfica. E assim, o Benfica deu muita sorte, né? Desde aquela situação lá na fase de grupos, que acabou passando em primeiro no grupo do PSG, deu a sorte de pegar o segundo colocado de algum outro grupo. E esse segundo colocado foi o Clube Brugge, talvez o clube mais fraco dessas oitavas de final, e o Benfica não vacilou. Assim, o Benfica nas quartas é uma surpresa, porque o Benfica geralmente não chega às quartas de finais da Champions, sempre acaba morrendo nas oitavas. Mas pela situação, por ter pegado o Clube Brugge e vencido tão facilmente, não se tornou uma surpresa. O Benfica nessas quartas de finais chega merecidamente, acredito que vai acabar caindo aqui, seja quem for que pegue, mas é merecido o Benfica. Tem o Gonçalo Ramos, o atacante que inclusive bancou o Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo. Talvez seja ali a centralização dos gols do Benfica, mas também tem o João Mário jogando muito bem, o Rafa Silva. Então assim, o Benfica faz uma grande campanha nessa Champions League, que normal pelo adversário que pegou, mas uma surpresa por estar nas quartas de final. Então assim, parabéns ao Benfica por ter chegado nessa fase e boa sorte agora nas quartas. O próximo time é o Bayern de Munique. O Bayern pegou o PSG, que estava no grupo do Benfica. E assim, o placar agregado no final foi 3-0, né? Mas o Bayern venceu com tranquilidade. 1-0 no primeiro jogo, lá em Paris, em um jogo que o Paris estava assim, completamente apático. Não jogou nada no primeiro jogo. 1-0 foi pouco para o Bayern lá em Paris. E no segundo jogo, mais tranquilo ainda. Se o Messi já não foi bem no primeiro jogo, foi pior no segundo, sem Neymar. O Mbappé já tinha se recuperado da lesão que estava sofrendo no primeiro jogo, mas sumiu no segundo jogo também. O PSG por completo, mais uma vez, nem vou falar decepciona, porque a gente já espera isso do PSG, né? É sempre essa gama de estrelas que nunca se torna um time, na verdade. E o Bayern de Munique, completamente ao contrário. É um clube que segue a sua filosofia. O próprio Choupo-Moting, que fez gol no PSG, era do PSG, mal aproveitado, reserva, e no Bayern de Munique já tem aí mais de 15 gols na temporada e marcou contra o PSG. O Bayern é um dos favoritos nessa Champions, é um clube que é organizado taticamente, tem ótimas peças, tem o Mané voltando agora, um jogador extremamente decisivo, e tem um ótimo goleiro. O Neuer se machucou, eles contrataram o Sommer, o goleiro da Suíça, né, que a gente até enfrentou na Copa do Mundo. E o Bayern é um dos grandes favoritos. Assim, é o time mais regular dessa Champions League em questão de atuações, talvez. Teve uma falha ou outra ali na fase de grupos, mas analisando no geral, eu acho que é o time mais constante nessa Champions e um dos favoritos. Seguindo, a gente vai para o Chelsea, que é assim... O quê? O Chelsea está nas quartas de final? Até poucos dias atrás, o 10º colocado da Premier League, não jogou bem contra o Borussia no primeiro jogo, perdeu inclusive. No segundo jogo vira assim na empurrança, né? Com o apoio da torcida ali, um gol do Sterling na cagada, um gol do Sterling, né? Já começa estranho. O Havertz faz o segundo de pênalti, naquele pênalti que teve que voltar por causa de invasão, que ele perdeu o primeiro.
Então, assim, o Chelsea é a grande surpresa para mim dessas quartas de final, porque não joga para estar aí, não vem apresentando nada. O Graham Potter faz uma lambança atrás da outra, contratou um caminhão de jogadores que não se encontram, ele não consegue nem organizar esses caras dentro do campo. Assim, o Chelsea para mim é a zebra, por mais que tenham clubes de menor expressão nos últimos anos aí, mas o Chelsea para mim é a grande zebra, a grande dúvida do que vai acontecer nessas quartas de final. Acho que talvez se pegar o Benfica, caia, né? Pode ser. Seguindo, vamos para a Inter de Milão, que assim, pô, não assusta ninguém Inter de Milão. A Inter de Milão chegou nessas quartas de final, assim, porque pegou o Porto, que talvez fosse um dos adversários mais fracos ali, ganhou com muita dificuldade o primeiro jogo, um gol do Lukaku ali no finalzinho, e assim, sofrível o que aconteceu no segundo jogo, lá em Portugal. O Porto meteu nos últimos minutos ali umas 3 bolas na trave, e a Inter sofreu para conseguir esse empate, se classificar. Um time que não assusta ninguém, Lautaro mal, Lukaku mal, a defesa tá bem, mas só. E assim, acho também que tomara que pegue o clássico, tomara que pegue o Milan aí nas quartas, que talvez pelo clássico, né, pode dar um up, mas assim, não assusta ninguém Inter de Milão, e não é tão surpresa quanto o Chelsea, porque não estava tão ruim quanto o Chelsea, mas também não tem esse futebol todo para estar arrebentando nas quartas não. Chega em baixa. Vamos de Napoli, a grande sensação do futebol mundial e da Champions League. O time comandado pelo Spalletti realmente encanta e passou o caminhão no Frankfurt. Frankfurt, que é o atual campeão da Europa League. Detalhe, tá? Assim, não apresenta um grande futebol, mas é campeão. É o atual campeão de alguma coisa. Coisa que o Napoli não é há um bom tempo. E assim, uma grande surpresa, perdeu os seus jogadores mais importantes aí na janela de transferências lá do início da temporada. Perdeu o Mertens, perdeu o Insigne, perdeu o Koulibaly e se reergueu, né? O Kvaratskhelia e o Osimhen fazem a festa no ataque e assim, levam o nome por serem assim as grandes estrelas, mas o time todo do Napoli vem jogando muito bem. No campeonato italiano está destruindo, são 18 pontos de frente do segundo colocado. Na Champions também foi 5-0 no agregado contra o Frankfurt e tem peito para enfrentar todos os grandes, tá? Tem peito para enfrentar os favoritos Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, e não é a zebra em nenhum confronto. Em todos os confrontos, no mínimo, tá pareado. O Napoli tem chances reais de vencer essa Champions League se continuar jogando do jeito que está jogando. Vamos lá, Manchester City. Estou olhando a colinha aqui, senão me perco nessa ordem alfabética. Manchester City, mais do mesmo, mas nem tanto. Manchester City empatou o primeiro jogo com o Leipzig lá na Alemanha e assim, talvez deu meio que um sustinho, mas o Manchester City teve no segundo jogo o que precisa para chegar aonde ele quer chegar, no topo, que é o Haaland. O Manchester City é um time que, assim, desde quando o Guardiola chegou, é um time extremamente competitivo, mas não tinha aquele cara que decide. O cara que quando precisa, ele aparece, ele faz um gol na sorte, ele faz um gol na vontade, ele faz um gol na mágica do futebol. E esse cara é o Haaland. O Haaland fez 5 gols em um jogo de mata-mata de Champions League. Só o Messi tinha feito isso há mais de 10 anos atrás contra o Bayer Leverkusen. E assim, o cara é uma máquina de fazer gols. Realmente, talvez seja o cara que vai quebrar o recorde do Cristiano Ronaldo no futuro, da Champions League. O cara é uma máquina de fazer gols. E esse é o diferencial do City que para mim coloca ele como um dos favoritos. Assim, é um time que já é bom por natureza e agora tem uma máquina no ataque. Talvez não funcione tão lindamente como funcionava, né, o que a gente espera de um time de futebol do Guardiola, mas agora tem foco, tem poder de decisão, que talvez tenha faltado nos últimos anos. Vamos de Milan, o penúltimo time aí classificado, que passou pelo Tottenham, e assim, podia passar qualquer um dos dois.
Milan passou no placar agregado por 1-0, vencendo o primeiro jogo com um gol maluco do Brahim Dias, lá no primeiro jogo. Os dois jogos pareados, ninguém mereceu passar. Mereceu porque o Milan fez um gol, né? O Tottenham nem isso conseguiu. Mas assim, não chega grande para essas quartas de final também não. Temos 3 times italianos nessas quartas de final, Inter, Milan e Napoli. E assim, só o Napoli chega bem. Milan e Inter, talvez a camisa, né, a vontade, possam levar algum dos dois à semi, mas acho bem complicado. E o Milan é isso aí, tá? Poderia ter perdido. E não seria nenhum absurdo se o Tottenham estivesse nessas quartas de final. 2 times mais ou menos. E para terminar, Real Madrid. Maior clube do mundo, parece ter um pacto com a Champions League, né? Se transforma. O jogo de ontem, o segundo jogo contra o Liverpool, foi o que se esperava dessa oitavas de final entre Real Madrid e Liverpool. Um jogo balanceado que provavelmente penderia ao lado do Real Madrid pela fase dos individuais, né? Do Vinícius Júnior, do ótimo Courtois, do meio-campo perfeito. O Kroos jogou muitíssimo bem hoje, como não jogava há algum tempo. Mas o que decidiu foi o primeiro jogo, aquele apagão lá, aquele gol loucura do Vini, batendo no calcanhar, o erro do Alisson, o golaço que ele fez também de longe e matando o jogo assim com o Benzema. Realmente o que decidiu essa classificação foi o primeiro jogo. E o Real Madrid é assim, ele decide quando tem que decidir. E hoje matou, ganhou de 1-0 novamente. Quanto no agregado? 6-2 no agregado. Assim, passou e deveria ter passado mesmo. O Liverpool que se reerga lá na Premier League, que está precisando. E o Real Madrid é um dos favoritos. Talvez nem precisasse falar isso, mas o Real Madrid é um dos favoritos. Resumindo, favoritos para as quartas de final. Para as quartas de final não, né? Para o título. Mas vamos lá, os favoritos. Real Madrid, Bayern de Munique e Manchester City. Esses são os favoritos. Times, a sensação, o Napoli. Napoli corre por fora talvez por faltar uma tradição, uma camisa, talvez um espírito vencedor, que esses outros 3 times já têm e o Napoli não tenha, mas está ali correndo por fora. Inter de Milão, Milan, uma incógnita. Não jogaram bem ao ponto de passar, mas talvez pela tradição consigam algum dos dois chegar a semis. Benfica, o que pode acontecer com o Benfica? Passou pelo Clube Brugge, mas será que consegue aprontar? Não sei. Fica aí um asterisco de pode ser uma surpresa. E o Chelsea, pelo amor de Deus, o que o Chelsea está fazendo aqui? Né? Todo mundo concorda. Então é isso, galera. O vídeo foi esse, uma análise geral aí. Tem sorteio amanhã de manhã. E provavelmente eu vou vir aqui analisar os confrontos aí com vocês também. Não se esquece, se você chegou até aqui, de se inscrever no canal para a gente chegar nos 50 mil. De qualquer forma, me acompanhe aí nas outras redes sociais. E valeu!